Recentemente comprei uma máquina Pentium 4, se você consegue acreditar. Na verdade, não tenho uma há anos. Não lembro quando me livrei do meu último P4 e o motivo pelo qual eu queria uma é porque eu testo muito hardware e software de PC. Você não vê porque muito disso não equivale a um vídeo, mas eu passo muito do meu tempo conectando coisas antigas de PC e tentando rodar jogos e aplicativos antigos e outras coisas. E se você está fazendo isso, você realmente precisa ter uma máquina de câmera importante da história do PC, porque senão você vai se deparar com casos extremos estranhos. Quero dizer, a intercompatibilidade de software dentro do ecossistema do Windows, que é o que mais me preocupa, é excelente. Você pode rodar a maioria dos softwares que já foram desenvolvidos para o Windows. Na versão atual do Windows, é assim há 25 anos. As exceções são software de 16 bits, videogames e drivers, que são todas as três coisas que tenho que executar constantemente. Isso é um problema para mim. Há também o fator XP. O Windows XP é apenas uma espécie de ponto ideal para compatibilidade. Qualquer coisa que não esteja limitada a uma versão do Windows compatível com dos quase sem dúvida rodará bem no Windows XP, a menos que seja dos últimos 6 ou 7 anos. Então, se você tem uma máquina em que o XP roda bem, é um teste perfeito para muitas coisas antigas. Embora existam sistemas Core 2 e mais novos que rodam XP a maior parte do tempo, são apenas coisas ruins, não funcionam por razões pouco claras. Então eu queria um Pentium 4 que é ao lado do Windows XP. Então fiz um chamado para qualquer um que tivesse um P4 para se livrar, e um amigo e cliente me ofereceu isso. É uma das máquinas de aparência mais estranha que eu poderia lembrar de ter visto. Visualmente falando, não é um equipamento notável. Não há nada de espetacular acontecendo aqui. Mas eu só queria apresentar a vocês esta máquina porque ela aparecerá em vídeos futuros e também contar sobre algumas peculiaridades que ela tem que são meio interessantes. Ela também abriga um pouco da história do Pentium 4 que vocês talvez não conheçam. Então pensei em compartilhar isso também. Então eu trabalhava com reciclagem de PCs. Enquanto estava lá, vi provavelmente 10 mil computadores abrangendo algumas décadas. Alguns deles eram realmente estranhos, mas em todo esse tempo nunca vi nada parecido com isso. É todo feito de plástico, o que é incomum os OEMs como Compaq, Gateway, etc. Dell em particular, eles fariam computadores muito plásticos, mas este não parece ter nenhuma marca nele. E a maioria dos gabinetes de PC prontos para uso eram feitos inteiramente de chapa de aço, exceto pelo painel frontal e ocasionalmente um pedaço de acabamento em algum lugar. Este, no entanto, é de plástico em todos os lados. Não apenas na frente e nas laterais, mas na parte superior e traseira. Todo plástico em todos os lugares. Realmente parece que deveria ser um Dell, mas não é, até onde eu pude perceber. Acho que a razão de ser todo de plástico é basicamente porque eles se empolgaram. Este design em forma de ovo lembra algumas tendências em designs de computadores nos anos 90. Se você olhar para, tipo, um pisario compacto de 1998, por exemplo, ele tem um pouco do mesmo tipo de efeito bulboso acontecendo, mas nada como isso. Quero dizer, olhe para isso. A parte superior disto se inclina para trás, o que 3-4 polegadas em comparação com a parte inferior. Este movimento é tão extremo que não há como eles terem formado o gabinete em si inteiramente de chapa de metal. As laterais, é claro, precisam ser muito curvadas para acomodar isso. Não pode ser apenas uma peça de acabamento na frente. A parte superior precisa ser muito esculpida para permitir que sua mão caiba sob esta alça aqui. Então, depois que fizeram tudo isso, acho que eles apenas pensaram bem, poderíamos muito bem fazer uma peça para a parte de trás também. Não faz nada de verdade. Só faz com que a coisa toda pareça um pouco mais montada do que seria de outra forma. Agora, suspeito que a curvatura extrema é o motivo pelo qual este gabinete é construído de cabeça para baixo, ou seja, as 5 baías e um quarto estão aqui embaixo com a unidade de disquete abaixo delas. Normalmente, elas seriam giradas 180 graus aqui em cima, e então se você olhar na parte de trás, poderá ver que a fonte de alimentação está aqui embaixo, enquanto a placa-mãe está contra o que as pessoas normalmente considerariam o lado errado do gabinete. Então, todo este gabinete é construído 180 graus, girado. Agora, eu certamente já vi computadores que invertem a fonte de alimentação da placa-mãe por vários motivos. Mas estou procurando na minha memória. Não tenho certeza se já vi isso. Esta é uma decisão estranha, mas não é como se eles pudessem colocá-los aqui. Simplesmente não haveria como fazê-los interagir com o painel frontal. Então, quero dizer, acho que naquele ponto eles poderiam ter dito, talvez isso não seja uma ideia tão boa. Mas é a década de 90, então eles simplesmente seguiam em frente. Agora, é claro, a primeira coisa que você notou não foi nada disso. Foi a alça, certo? É incrível. Também é terrível, o que é a mesma coisa que você pode dizer sobre a alça do Power Mac G. É uma ideia muito legal colocar uma alça em um gabinete de PC. Mas para parecer legal, também tem que ser muito desconfortável. Então, na verdade, não é muito agradável segurar a máquina. Nem é particularmente equilibrado. Ele tende a ficar pendurado para trás, o que ainda é melhor do que o Power Mac, que ficava pendurado na alça já que fica no canto.
mas ainda não é particularmente confortável. É claro, as bordas duras gravam na sua mão. E eu também não confio nem um pouco nele. O plástico a braços no final dos anos 90 não era tão ruim quanto o que eles tinham nos anos 80. Ele não tende a se desintegrar em pó, e isso parece bem robusto. Mas eu não acho que teria confiado nisso quando era novo, apenas por princípio. Ainda é uma boa decoração, no entanto. Quer dizer, o Sovop parece ótimo e adiciona um pouco mais de estilo à parte superior da máquina. E eu também gosto da pintura. É praticamente da mesma cor do Sony Walkman original, tipo no final dos anos 70. Também. Parece um pouco com a câmera de disco, mas acho que é mais roxo do que azul. Agora, embora a alça seja impraticável, mas pareça boa, acho que os botões de energia e reset aqui em cima são impraticáveis e feios. Na verdade, eles não funcionam muito bem. Além de não parecerem muito bem integrados ao gabinete, se você tentar pressioná-los do ângulo errado, eles simplesmente emperram. E mesmo se você estiver empurrando do ângulo certo, se seu dedo não for muito pequeno, ele gruda na moldura. Então você tem que girar o dedo e empurrar pela frente. E mesmo assim, ele meio que emperra para os lados. Às vezes, eles são péssimos. Mas de qualquer forma, isso é a maior parte do exterior, e é basicamente isso que um gabinete de PC é. Em termos gerais, é apenas o exterior. Normalmente não há muito o que falar. No entanto, antes de abrir e mostrar o que tem dentro, precisamos falar sobre o nome. Veja, com um gabinete tão incomum, imaginei que fosse um OEM no começo, mas não consegui encontrar nenhum nome de OEM em lugar nenhum. Nada de Compaq, Dell, etc. A única marca de identificação em qualquer lugar é este adesivo que diz a borda. Sem surpresa, pesquisando no Google. Isso não me rendeu muito além de bem, você sabe, esse cara. Mas continuei procurando por toda a máquina e encontrei na parte de trás um pequeno adesivo que diz reformado por técnicos certificados da Case. Esse era um termo estranho o suficiente para que eu conseguisse rastreá-lo até um produto em sua vida anterior. Esta máquina aparentemente fazia parte de um sistema chamado Case Enterprise, feito por uma empresa chamada Patterson Dental Supply. Isso foi momentaneamente emocionante, porque pensei bem, talvez seja para registros dentários ou imagens de raio-x ou algo assim. Poderia ter algum software ou até mesmo hardware intrigante. Não, o Case Enterprise é um quiosque. Você o coloca na sua sala de espera para que seus pacientes possam aprender sobre seus dentes. Até onde eu sei, ele reproduz, tipo pequenas animações em flash e vídeos que esta empresa, Patterson Dental, cria. E também dá acesso a uma rede de streaming de vídeo chamada Smile Channel, um nome que eu não gosto. A ideia é você conectá-lo a uma TV na sua sala de espera e ele roda continuamente informações em loop. Também sobre dentes. O produto atual deles é, claro, baseado em palhaços, então eu acho que ele usa apenas PCs comuns para os quiosques. Mas este é da iteração de 2005 do software, na qual as conexões de internet eram como alguns megabits em média, nem de longe rápidas o suficiente para transmitir muitos dados do fornecedor continuamente. Então este é um servidor no local. A ideia é que você instalaria o software a partir do CD, estacionaria no seu escritório, conectaria na TV para executar o Smile Channel. Ele tinha uma placa de vídeo com uma saída de vídeo composto e então você o conectaria a uma rede e conectaria vários quiosques. Como se vários pacientes fossem gastar seu tempo fazendo isso. Estou assumindo que era um produto de assinatura, que Patterson enviaria periodicamente um novo disco, desde que você fosse assinante para atualizá-lo com novos vídeos e outras coisas. Mas não tenho ideia se o Smile Channel transmitia da internet usando um codec de baixa taxa de bits ou se estava sendo reproduzido de um arquivo no disco e apenas em loop. Não faço ideia. Então é um equipamento profundamente chato, afinal. O que é uma sorte, porque significa que posso reutilizá-lo com a consciência limpa. No entanto, não posso tirar sua identidade. É a borda e a borda permanecerá. No entanto, não consigo entender por que Patterson a chamou. Isso não faz sentido, e não sinto vontade de explicar isso repetidamente. Então é esta borda. E esta borda permanecerá. Parabéns, você conheceu a borda. Agora vamos abri-la. Uma coisa legal sobre este gabinete ser todo de plástico é que eles conseguiram torná-lo menos ornamental. Você pode realmente retirar todos os painéis sem remover nenhum parafuso. Basta puxar essas abas para baixo. Pronto. Para retirar a lateral, você empurra essas abas. E como é típico para essas laterais de plástico que você vê em máquinas OEM, ele tem abas na parte inferior que o prendem em um pequeno trilho. Então você não precisa colocá-los nos entalhes como faz na maioria dos gabinetes de PC. Então deslize para frente. Você só precisa colocar isso no trilho aqui. No entanto, uma coisa ruim sobre isso é que a metade frontal do painel aqui na verdade tem que pousar à frente deste painel aqui. Porque há uma crista bem ali. Então você pode encaixar essa coisa aqui neste ponto. E não vai deslizar para frente por causa desse cara aqui. E se você colocá-lo um pouco à frente disso, você ainda pode prendê-lo, porque não passa pela crista na frente. No final das contas, não é um design vencedor.
Mas de qualquer forma, com ele aberto, você pode ver que tudo realmente está completamente de cabeça para baixo. A placa-mãe está aqui em cima, a fonte de alimentação está aqui embaixo, e aqui estão os drives. Se você apenas virasse isso 180 graus, pareceria um computador normal. Também é, infelizmente, muito inconveniente. Não tenho muita certeza do porquê ele deveria ter tanto espaço quanto qualquer outro sistema mini ATX. Mas acho que talvez este gabinete seja um pouco menor do que eu. Achei que fosse pelas dimensões externas, porque acho muito difícil colocar meus dedos aqui para trabalhar com os cabos do disco rígido e do CD-ROM. Também é meio difícil chegar a vários cabos e conectores da placa-mãe. Mas isso é apenas um design ruim da placa-mãe. Agora, você pode realmente notar que não há realmente nenhum compartimento de disco rígido aqui. Este é o compartimento de disquete, e há uma unidade de disquete lá. Mas não há compartimento para disco rígido porque os antigos donos aparentemente o arrancaram para proteger seus dados. Você pode ver as abas onde ele teria ido bem aqui. E isso é impossível de substituir. Então o que acabei fazendo foi, quando fui aqui para substituir o CD-ROM porque ele veio com um ruim, peguei um kit de trilho e coloquei o disco rígido no outro compartimento de 5 1/4, o que é meio chato, mas também meio que normal nessa época. Lembro-me de ter que fazer isso com muitos computadores por um motivo ou outro. Também coloquei alguns gigas de RAM decente aqui. Veja, ele tem os dissipadores de calor lá, o que não era típico na época. E coloquei uma GeForce 6200 aqui, que não é uma placa tão boa, mas estava disponível e barata. Você também pode dizer que este é um socket 478. Eu acredito que este estilo de cooler só foi usado no 478. Se você não sabe, o Pentium 4 tem a distinção de ser a única CPU na história a vir em 3 sockets diferentes ao longo de sua vida útil. O socket original era um PGA Socket 423, que era mais ou menos do tamanho de um Pentium 3. Então havia o socket 478, que era apenas mais ou menos. E isso constituiu, até onde eu sei, a grande maioria dos P4 já feitos. E então foi para o socket 775, exatamente o mesmo socket dos chips Core 2 que o seguiram. Na verdade, havia muitas placas-mãe que podiam fazer tanto P4 quanto Core 2. Sempre foi estranho para mim que o P4 aparentemente durasse tanto no mercado que ele realmente conseguiu passar por 3 eras diferentes da tecnologia de computadores. Mas de qualquer forma, este é socket 478, então é bem mediano, bem mediano. Falarei mais sobre isso em alguns minutos. Agora, ironicamente, como eu estava consertando, o CD-ROM que coloquei aqui para substituir o original quebrado também está quebrado. Então vou terminar de desmontar para poder substituir o CD-ROM novamente. Agora, uma coisa sobre gabinetes de plástico é que eles normalmente têm um par de abas para soltar o painel frontal aqui, então as abas deste lado, você não precisa tocar. Ele simplesmente balança para fora e então sai. Mas neste design, aparentemente porque os dois lados saem sem nenhuma ferramenta, o fornecedor decidiu que seria ok colocar as abas para frente em ambos os lados também. Então tem um aqui e um no lado oposto. Irritante. Não precisava fazer isso. E então também é uma dor enorme tirar essa coisa porque as abas na parte inferior realmente não querem se soltar. Aí está. Ainda está um pouco empunhado. Agora, como um acompanhamento de um vídeo de alguns meses atrás, eu disse que não conseguia encontrar uma boa escova antiestática para a bancada, uma boa escova para apenas esfregar a poeira de um computador. E eventualmente, depois de muitas pesquisas, consegui encontrar uma na Amazon. Não tenho ideia se é o verdadeiro negócio. Ele diz que é, e diz controle estático aprovado nele. E a listagem dizia que era antiestático. Não tenho ideia de como testar isso, mas é melhor do que usar qualquer coisa velha. Não preciso de uma escova estática para isso, mas é conveniente. Uma coisa que eu odeio em computadores antigos e em muitas coisas antigas é o que eu chamo de poeira dura. Como se fosse poeira nos cantos. Definitivamente é poeira. Não é sujeira propriamente dita, mas por algum motivo você bate com a escova e ela simplesmente não sai. Ela simplesmente não sai. Você realmente tem que atacar. Odeio isso. A poeira deveria simplesmente sair. Para mais indicações de que este gabinete não é um design estelar, dê uma olhada na situação da dobradiça acontecendo com os botões de reinicialização de energia aqui. Olhe para isso. Isso não é absurdo? Eles estão voando para fora, cara. Nunca vi espaçadores tão longos em uma fundição de plástico. Isso é simplesmente ridículo. Agora, quase cometi um erro, porque para que o CD-ROM se encontre com o painel frontal, há um espaçamento muito específico que você precisa atingir. Então, se você esquecer onde estão os parafusos, leva de 5 a 10 minutos para tentar encaixar a coisa na posição perfeita. Então preciso marcar isso. Ok, parece que vai funcionar. A unidade de disquete ainda funciona. Excelente. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa placa-mãe. A placa-mãe é uma Asus Perfur S533MX, que em 2005 eu acho que era uma placa meio antiga.
Acho que saíram mais ou menos em 2003. Mas é possível que, você sabe, eles ainda estivessem vendendo isso em 2005 usando os mesmos componentes. Ele veio com o Celeron 2.53 em toda. E se você nunca usou um, eles não são ótimos chips. Eles basicamente fazem um processador Pentium de 2,5 GHz de classe 4, se comportam como um Pentium de 450 MHz. Eles são completamente inutilizáveis. Eu mostraria o quão lento ele era, mas já me livrei daquele chip e o troquei por um Pentium Full 2.5, que é o mesmo chip, só que com o dobro de cache, como deveria ter. E ele roda muito mais rápido. Como está uma placa de era média, ela tem apenas um barramento frontal de 533 MHz, o que significa que você está limitado a um chip de 2,5 GB. Eles fizeram um 2.8 que podia rodar a 533, mas não sei se ele realmente teve muito benefício nessa velocidade. Também não tenho ideia de qual era o preço desta placa ou como ela era percebida quando nova, porque não consigo encontrar nenhuma menção a ela online. Não apenas nenhuma avaliação, mas nenhuma menção em nenhum lugar, exceto no site da ASUS. As pessoas me sugeriram que é porque ela é realmente muito barata. Ela usa um chipset CIS, que naquela época era considerado o mais baixo dos baixos. Não me lembro se eles melhoraram desde então, mas naquela época era o pior chipset para placas de menor qualidade. Então o fato de não ser mencionado pode ser porque é uma placa de baixo custo que só entrava nas pré-montadas mais baratas. Quem sabe, posso encontrar algumas informações sobre o Perfur S533 simples sem o MX, mas esse não tem a qualidade especial que este tem. Se você der uma olhada nos slots de RAM aqui, verá que os vazios têm 2 entalhes, o que significa que eles usam a Celeron de taxa de dados única original, o que chamamos retroativamente de SDR agora, o que é interessante porque o Pentium Full não deve funcionar com SDR. Veja, quando o Perfur foi lançado, ele era muito mais rápido do que a CPU-S que o precederam, então ele realmente precisava de memória mais rápida, que ainda não havia sido inventada. Então a Intel tomou a decisão altamente controversa de usar um novo tipo de memória produzido por uma empresa chamada Rambus, pela qual era comumente conhecida. Embora o termo correto para isso fosse AMD Rambus, todo mundo odiou. Este é um vídeo rápido, então não vou me aprofundar nisso ou dizer que esses são os fatos concretos, mas a interpretação coloquial do que aconteceu é que a Randron ficou extremamente quente, era muito ineficiente e custava muito caro. A teoria sobre o porquê de todas essas coisas acontecerem, mas para dar uma ideia, a Randron estava tão quente que teve que ter dissipadores de calor instalados permanentemente, o que era algo que você realmente não veria na maioria das memórias por anos depois disso. Não até que DDR de alto desempenho realmente começasse a aparecer. Essas coisas eram tão caras que muitas pessoas simplesmente não queriam atualizar para Perfur S só para não ter que comprar barramento RAM. Então a Intel e alguns outros fornecedores decidiram dar um passo realmente interessante. Eles desenvolveram novos chipsets que permitiram que o Pentium 4 operasse usando memória SDR, o que não deveria ser possível e meio que não foi. A Intel produziu o chipset 845 e havia produzido o P4X266. Também houve mais tarde o C651, que faz a mesma coisa. É isso que está nesta placa-mãe, mas acho que não saiu por 1 ou 2 anos depois disso. O interessante sobre eles é que enquanto o chipset Intel apenas fornecia suporte a SDR, o chipset VIA na verdade implementava SDR e DDR. Assim, quando o DDR se tornasse disponível, os fabricantes de placas-mãe poderiam começar a colocar os slots certos em suas placas, e as pessoas começariam a poder fazer upgrade, sem ter que esperar o lançamento de um novo chipset. Claro, o P4 era realmente rápido demais para SDR, e me disseram que ele basicamente funcionava como lixo. Não sei exatamente quais eram as compensações, mas meu palpite é que se você quisesse comprar um computador novo e não quisesse comprar um Pentium 3 da geração anterior apenas para obter memória que você realmente pudesse pagar, então era uma decisão mais palatável comprar, digamos, um Pentium 4 de 2,0 GHz e então colocar RAM nele. Isso faria voltar em desempenho para algo mais próximo de um chip de 1,4 GHz. Porque isso era melhor do que comprar um Pentium 3 de 1 GHz e ficar preso a ele para sempre. Não tenho certeza se o gargalo de memória era tão intenso ou mais intenso do que isso. Não fui pesquisar, mas posso dizer que essa foi uma época louca na história da computação, e as pessoas estavam tomando algumas decisões realmente estranhas para contornar as limitações do mercado. Então agora voltamos a esta placa aqui, e o que a torna incomum em comparação a todas as outras. Se você der uma olhada lá de novo, verá que os 2 slots que não estão preenchidos têm 2 slots. Então esses são slots de RAM SDR. Mas se eu tirar um dos pentes, você verá que ele tem um slot e é, de fato, DDR3200. Essa placa, na verdade, suporta ambos os padrões, embora não simultaneamente. O manual diz que ela não opera com SDR e DDR, o que faz sentido. Eu acho que a intenção deles era que você pudesse usar qualquer RAM SDR que você tivesse por aí no momento, e então, quando a DDR fosse lançada, você não teria que comprar uma nova placa-mãe. Com os slots DDR, você poderia simplesmente tirar sua RAM SDR, colocar sua RAM DDR e obter uma atualização sem substituir nenhum outro componente. Agora, se isso realmente funcionasse, isso seria muito legal. Claro, tinha uma limitação.
As outras placas que suportavam DDR naquela época, como as via chipset, podiam aceitar pelo menos 3, possivelmente 4 pentes de DDR, mas esta só pode aceitar 2 de cada tipo, então você estava limitado em quanta RAM máxima você poderia colocar mesmo depois de atualizar para DDR. Claro, se você estivesse comprando uma placa tão barata, havia uma boa chance de você nunca ter planejado maximizá-la de qualquer maneira. Agora, tenho certeza de que o SDR causa um gargalo na máquina, mas pelo que eu vi sobre o chipset CIS, parece bem possível que ele também não tenha funcionado tão bem com o DDR. Agora, não consegui encontrar nenhum benchmark online demonstrando a diferença entre a memória SDR e DDR, e eu realmente não sei como fazer nenhum benchmark. Então eu ia fazer algo idiota e apenas ligar a máquina, iniciar o Unreal Tournament 99, ver como ele se sai e então mudar para a memória SDR e ver se ele funciona como um Pentium. Sabe, isso seria o suficiente. Se ele simplesmente rodasse como uma porcaria então legal, seríamos capazes de ver o gargalo. Então eu descobri que eu só tenho cerca de meio GB de RAM SDR, o que não é realmente o suficiente. E então eu descobri que o ULT 99 é limitado a 60 quadros, e eu não conseguia encontrar nenhuma maneira de aumentar isso. Então eu acho que eu realmente não sei como fazer esse benchmark também. Mas ei, esse não era realmente o ponto. De qualquer forma, eu só queria que você conhecesse o limite. Porque em vídeos futuros, você verá isso e ficará tipo, o que o cara de vocês dois está fazendo aqui? Então agora você conheceu o limite. Obrigado por assistir. Espero que você tenha tirado algo disso. Se você é novo neste canal e não tem ideia de por que deveria se importar comigo, acredite em mim, essa coisa vai causar algumas confusões emocionantes. E essas cartas são o motivo. Então eu sugiro que você se inscreva. Porque quando eu fizer esse vídeo, você vai se divertir. Eu garanto. A todos os meus patrocinadores que me apoiam, como essas pessoas aqui, e a CordTool em particular, por me dar esta máquina. Muito, muito obrigado. Eu não conseguiria fazer isso sem você e todos os outros. Obrigado por assistir.